Olá, minhas queridas. Quanto tempo que a gente não se vê? Vou beber uma água, deu? Corrido, né, Andréia? Tem sido bem intenso esses últimos dias aí, mas é bom. Depois eu vou aproveitar esse mês para tirar uns diazinhos de folga, mas eu quero deixar tudo entregue, tudo que me propus a fazer, eu quero deixar entregue com intensidade, assim, para não fazer nada pela metade. Não gosto de fazer nada pela metade. Hoje temos a Aline, minha amiga, Oi, convidada. Aline! Foi a Aline que estava na outra vez? Não, foi a Tati. A Tati. Ela falou que não vai conseguir, tá tentando, mas tá na rua, então provavelmente não vai conseguir entrar hoje. Problema nenhum. Isso tem que ser algo que cada um tem Sim, vontade, né? De sentir que tá presente. Nossa, é tão ruim ficar com essa câmera, ela deixa tudo tão claro. Tá um pouquinho para trás. A gente que é fotógrafo, né? Fica olhando que a estética é horrível. nem olha mais estética. Não quero saber o que aconteceu com o computador, porque ele tá lento desse jeito. Alguma coisa nessa conexão aí estragou, tem que resolver. Deixa eu pegar aqui. Aline, seja super bem-vinda. Não me deixem sozinhas, liguem as câmeras. Liguei aqui, peraí. O áudio não quer habilitar? Entra. outra- Inclusive ontem, não sei quem foi, acho que foi a Lawane que postou, a Adriana postou no grupo do curso. Como que faz para habilitar? Deixa eu ver se eu olho aqui, porque no celular é diferente. Ela estava mostrando, deixa eu ver? Não lembro onde é que ela falou. Eu vi que ela estava ensinando aqui. Tem que entrar em reuniões. Ah, aqui, pronto. Você entra no celular, onde tem lá em cima em reunião, ou reuniões, não sei se tem, onde tem os três pontinhos, alguma coisa assim. E aí você entra em reuniões, aí vai aparecer lá, conexão de áudio. Aí tem lá desativada ou ativada. E usar o áudio original, ou conexão automática de áudio. Vê se você consegue. E Tá tem pelo também. note? Eu Hã? acho que tá pelo notebook. Mas É, aparece, em último caso, tem no botão, no próprio lugar onde está ativar áudio, tem uma setinha do lado. Aí você tem que escolher se você quer ativar com dados de Wi-Fi ou dados móveis. O seu está no computador ou está no celular? eu acho que tá no notebook. Está no notebook? Ela botou estou no note. Então, o processo é o mesmo. Você clica na setinha que aparece onde está lá ativar áudio, aí tem a setinha para você escolher se é o sistema integrado. Aí você bota lá configurações de áudio, e aí às vezes falta só você escolher qual que é a forma que você vai conectar. Ontem funcionou e hoje não? E nem o vídeo. Às vezes você pode tentar sair e entrar. Às vezes dá, né? Esses problemas assim. Problema não. Ai, ai. Então, meninas, Magda e Aline, que estão chegando agora, esse encontro, ele não tem um formato engessado. A gente tem, às vezes ele é de um jeito, às vezes ele é de outro. Eu comecei fazendo de uma forma em que eu lia uma passagem da, da Bíblia e falava sobre aquilo ali, né? Sobre o meu entendimento, eu pedia orientação espiritual para poder ler e abordar a mensagem da Bíblia de uma forma desconectada de religião, desconectada de dogmas, de tudo que normalmente a gente é criado para entender, né? A gente associa Deus e religião. Então, eu, como tive vários problemas na minha vida, eu segui esse caminho não religioso e eu senti que eu precisava fazer isso, porque tem muita gente também que às vezes não se conecta com Deus, não se conecta com esse lado espiritual, porque foi, né, cresceu acreditando
que, como a Thay mesmo falou, que Deus era um Deus de castigo, né, punitivo, que você tinha que ter medo e tudo que isso que é cultura religiosa, principalmente a cultura católica, né, fez na cabeça de muitas pessoas. Então, a gente aqui tem um encontro totalmente livre, só para a gente se conectar à nossa espiritualidade, para a gente estudar a palavra de Deus e trazer isso para pra nossa realidade. Deu certo? Entrou e saiu e deu certo? É, Não. uhul! É igual o Windows, né? É só reiniciar que ele funciona. Agora foi. Bem-vinda, minha querida. Que coisa boa. Tade, Mari, te amo, te amo, te amo. Te amo! Sua linda. Muito feliz que você está com a gente aqui e no projeto também. Quanto Aham, tempo, né, que aham. a gente não se via? Verdade, porque eu fui da turma 5, né? Pois é. Turma 5 faz tempo. Faz tempo. É bom que o filho é uma casa torna, tá todo É mundo voltando. verdade, Tem um é monte de verdade. gente que era antiga e tá voltando. Que Mas legal. eu vejo seus vídeos, eu vejo YouTube, Instagram, tô sempre. Ah, querida. Você conhece já a Adriana? Você chegou a ter contato em alguma turma? Não, né? Nós tivemos agora Só agora essa no. semana. Só no Isso, agora essa projeto. semana. Só no É. Ah, projeto. então tá. Aham. Porque a Adriana também é de turmas Aqui. antigas, né? Você é da turma 6, Da né, Adri? Ah, sete. ela é da Sete. 7. Ah, então Da Aham. beleza. 7, 8, 9, Da 10, 0 11, de 12, novo, 13. vitalícia. Tá. Ela vai pulando. Ai, que coisa Legal. boa nosso grupo aí. A Adriana, não sei se a Adriana vem. Ela não estava hoje também, né? No... É, ela não estava, é Não sei verdade. se Não aconteceu estava. alguma coisa. Aline, sinta-se em casa, tá? Eu Aqui é acho uma que ela não tá conseguindo habilitar o microfone, não sei. mesma coisa, né? Às vezes é sair e voltar, e às vezes é isso. Tem esse processo que tem que conectar o áudio. Principalmente quem está no celular tem que conectar o áudio para usar a rede Isso. Wi-Fi, senão ele não aceita. Tem que Não entendo por apertar quê, né? para aceitar. Mas tudo bem. Bom, hoje vocês estão vendo que eu estou acelerada, então eu vou querer mais a participação de vocês. Ui! Pega E leve, hein? É meu primeiro dia aqui. não tem problema não. A Adriana e a Thay, ó, já estão aqui. Inclusive, vão daqui para frente, quando precisar uma emergência, vocês vão começar a tomar conta, vocês vão fazer também, hein? Ui, Então, misericórdia! inclusive, eu adorei esse esquema do projeto que eu boto a senha e vocês entram e estão lá sem precisar de esperar eu É liberar. verdade. Porque esse negócio, tipo, cai a internet, eu tenho que ficar liberando vocês, é muito ruim. Então, tô pensando em trocar o link para ter a senha para vocês poderem entrar. Se cair, vocês entram de novo. E vocês poderem fazer se acontecer alguma coisa comigo. Né? De eu estar sem Ui! internet, ou eu viajar, ou ficar com dor de barriga, sei lá, acontecer alguma coisa, e vocês poderem ter esse encontro, esse Para com espaço é isso. nosso. Ué, é só dentro de casa, tá tudo certo. Então, hoje eu queria que a gente tivesse um momento mais descontraído. Tem dias que é mais espiritual, tem dias que é mais de louvor até, né? Da gente dar graças a Deus e tudo isso. Hoje, porque eu estou muito acelerada da aula anterior, eu quero que a gente tenha mais um caminho mais de estudo e de troca de experiências. E a gente, claro, né? Trazer a mensagem que está reservada para hoje, para nossa. O anfitrião não deixa eu desativar o som? Então, peraí. Pedir para ativar o som. Pedindo. Fiquei para ela ativar o som. Ah, mandei aí a ativação. Não sei o que pode estar acontecendo. E então, o mais importante é que nesse momento, principalmente a gente que está dentro do projeto, a gente está abrindo essas portas do nosso lado espiritual, né? A gente está entendendo que nós somos seres espirituais que estamos vivendo uma experiência humana. E que muitas vezes a gente passa a vida inteira, né, sem entender isso. Ou vivendo um contato com Deus totalmente baseado em dogmas. E eu acho que essa semana é uma semana especial justamente por isso, porque nossa energia já está acontecendo nos nossos encontros lá no projeto. A Aline está vindo beber dessa energia aqui.
E eu acho que a mensagem que de repente pode sair para a gente hoje pode ser algo muito, muito a ver, né? Então eu quero deixar muito ao acaso e agradecer por tudo, né? Toda energia divina está trazendo as pessoas certas, unindo as pessoas certas, né? Por um motivo maior, que é nos conectar a Deus dentro da gente, no nosso dia a dia, como eu falei nos últimos encontros, né? Ter a presença de Jesus como um lifestyle na nossa vida. Ele ser a pessoa que é um exemplo do que a gente tem que seguir, de amar o próximo, mansidão, autocontrole, né? Valores, pensar no próximo, né? Viver para Deus. Então, é algo que eu entendo e eu tento cada vez mais trazer quem Jesus era e é para dentro de mim. E é o que eu convido, né? Esse projeto é para isso, é para que a gente entenda isso e entenda qual é a mensagem para cada um. E depois que a gente faça isso diariamente fora do encontro. O encontro é para a gente ter essa troca, ler a mensagem junto e nos reunir, né? Como o que eu acredito ser a verdadeira igreja, porque somos pessoas unidas para, né, estar presenciando a palavra dele e falando da mensagem dele. Então, é o que ele fala: de dois ou mais esteja em meu nome, lá e estarei. Então, eu quero que essa seja a nossa igreja livre de dogmas, livre de crenças, de julgamentos, de expectativas. Dito isso, né, eu fiz a intro da Magda e a Aline, porque elas estão participando da primeira vez. Então, eu queria pedir para a Adriana fazer uma pequena oração de abertura. Ou você quer fazer? Não, vou deixar a Adriana para encerramento. A Adriana é boa no encerramento. A Adriana fez uma linda no encerramento da última vez. Ah, Tá, e quer fazer uma pois, abertura? Aproveita, moça, é só pedir. Só pedir para ser uma mensagem para gente. Vai, eu leio aqui, eu Tô abro. aqui, ó. Ah, já fechou. Já até desativou a câmera. mas a Não, Thay é danada. não, não, não Tá tô bom. preparada ainda. Não tô pronto. Não tenho roupa para isso. Tá bem. Não Então tem tá. roupa ainda. Eu vou abrir, vou pedir aqui a nossa mensagem e a Adriana vai fazer o encerramento. Já se prepara emocionalmente, tá, Adri? Pra isso. Vamos respirar fundo, a gente desconectar nosso cérebro do racional e a gente vibrar na frequência mais espiritual. A gente respira fundo umas 3 vezes. Solta. Senhor, nós nos reunimos hoje para nos conectar a Ti, a nossa fonte de sabedoria, de conhecimento, de vida, para que o Senhor possa nos guiar, nos mostrar a Sua vontade, a sua verdadeira missão para nós neste mundo. Que a gente possa, nesse encontro, nos fortalecer, nos conectar espiritualmente ao Senhor e trazer para nós a sua essência. E que na mensagem que for aberta hoje, possam se revelar para nós as mensagens que nós precisamos, os ensinamentos que nós precisamos para viver essa semana e o dia de hoje. Que a gente tenha humildade para praticar e ouvidos para ouvir. Que a gente possa não ler com os olhos do corpo, mas entender e ter discernimento através do nosso espírito. Que a sua palavra seja uma revelação e que possa plantar nos nossos corações as sementes que nós precisamos para esse momento. Os Salmos, primeira vez. Deixa eu botar aqui na... Peraí. Deixa eu abrir Gente, ô a Bíblia. Marielle, Fala. arrepiou tudo, arrepiou até o cabelo da cabeça. Que lindo! Isso porque eu tô de blusa grossa, eu estou com um cobertor aqui, arrepiou tudo. Tudo. Essa coisa da respiração, eu aprendi quando eu comecei a meditar, porque nós somos muito racionais, o cérebro está muito acelerado.
Então, quando a gente respira, a gente muda a frequência do nosso cérebro e a gente ativa, né, esse lado espiritual. E eu sempre agora, antes de fazer qualquer oração, de conversar, eu faço esse momento de respiração para a gente conseguir entrar na vibe. Que bom que você está arrepiada. Esse é um sinal. Se começar a chorar, então batata. Chorou, batata. Eu falo que quando eu sinto que eu estou conectada, ali, totalmente mergulhada nos meus momentos de oração, é quando eu começo a chorar. A Thay também está no mesmo caminho, né? A Adriana também, olha, todo momento. A gente Posso nem lê falar a mensagem. rapidinho? Lógico. Abriu aqui em Atos, só para complementar a sua oração, tá? Pode falar. Mas Enquanto eu receberei, seleciono aqui. Atos 1, Atos 1. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Olha que lindo. É isso. Lindo. Só para complementar aqui. Exatamente o que a gente pediu, né? A Aline quer falar? Tá levantando a mãozita? Pode falar. Acho que ela tá sem som. Ela tá levantando a mão. Vê se ela tá querendo falar alguma coisa no chat. Eu fechei no. Deixa eu ver se eu consigo selecionar. Meu computador hoje está meio morto. Deixa eu clicar por aqui, que eu acho que fica mais fácil. Salmos. Salmos. Eu sou péssimo para achar. Salmos 1. Acho que é a primeira vez que abre Salmos pra gente. A Bíblia que eu leio aqui, meninas, a Magda que está chegando também agora, é uma Bíblia de estudo e ela tem a tradução mais fiel, é a versão da Bíblia que eu busquei, é a tradução mais fiel às escrituras originais em hebraico, em grego. Então, essa que eu abro aqui, essa Bíblia online, para vocês acompanharem, ela tem uma tradução bem para o cotidiano, então ela é fácil da gente entender. Então, geralmente eu tenho lido daqui e depois a gente faz a comparação com o que ele fala daqui. A gente puxa os dois, para a gente não ficar preso só a uma interpretação. Então, caiu aqui esse trecho aqui dos Salmos. Vou ler pelo meu, que vocês acompanham aqui o comum, ou se vocês tiverem uma Bíblia aí na mão de vocês. Abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem se assenta na cadeira dos escarnecedores. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medida de dia e de noite. E ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, que produz seu fruto em sua estação, e sua folha também não murchará. E tudo aquilo que ele faça prosperará. E os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento lança para longe. Portanto, os ímpios não ficarão de pé no juízo, e nem pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas os caminhos dos ímpios perecerão. Olha o trecho que saiu. Ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água, e produz seu fruto em sua estação. A gente não acabou de falar isso na nossa reunião, gente. A Lilian, né? Né? Isso Uau! mesmo. E é isso. Que o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medida de dia e de noite, que é justamente o lifestyle. Que é o prazer da gente estar em se conectar, em seguir a lei, não a lei, né? Porque hoje a gente entende que não é uma lei, mas os ensinamentos, a palavra de Deus como um estilo de vida, de dia e de noite, não só nos domingos na missa, e não só nos momentos em que a gente está ali presente perto de outras pessoas, mas no dia a dia, em que a gente começa a treinar o nosso cérebro e o nosso coração acima de tudo, né? A gente limpa e a gente conecta tudo isso e a gente começa a receber é como se fosse um alerta. Eu sinto hoje no meu coração como se ele fosse um alerta. Um rádio, um walk-talk ali que eu falo, quando eu sinto o meu lado espiritual, o meu lado físico indo para um caminho que
não está alinhado com a minha conexão espiritual, é como se soasse um alarme. Eu falo, opa, peraí, isso aí não é legal. E aí você vai sentir aquele errado até que você tem que parar. E aí eu falo com Deus, peço perdão, que eu estou seguindo um caminho que não é digno de estar carregando Jesus no meu coração, e peço para Ele que só através dele eu consigo evoluir, que eu consigo buscar essa postura mais mansa, mais paciente, mais benevolente. E tem que ser no dia a dia, né, da gente. Porque se a gente ficar preso aos dogmas como muitas pessoas vivem, elas nunca vão estar, né, com essa água fluindo no rio, né, que eles falam que Jesus é água viva, né, que ele é justamente a água que faz jorrar na gente, que faz a gente gerar frutos. Então, sem ele, sem essa água, que é a fonte, né, da sabedoria, a gente nunca vai dar frutos. A gente vai viver aquela árvore que está ali, né? Só vivendo, só sobrevivendo. Eu achei incrível ter caído esse pedaço. Engraçado que é. Ai, tô assim, ó. Ah, não, tô bom. Engraçado que é o Salmo 1 e eu não me lembrava desse. Porque normalmente a gente lê os primeiros, né? E eu não me recordava. Quer dizer, eu acho que eu não. E foi incrível, porque foi exatamente o que foi falado lá na aula. Você falou sobre rios, sobre como a gente floresce, como a gente, né, vem a dar frutos, porque a gente está banhado ali na fonte. Exatamente. Então, é como se, como ele fala, nós somos as árvores. A partir do momento que nossas raízes estão ali, no rio da vida, né? A gente está sugando aquela força, aquela energia, e isso vai dar os frutos. Então, o que que nada mais é? A gente conectar o nosso espírito a ele, estar vivendo conectado dia e noite, fazer disso o nosso lifestyle, e tudo que a gente for conectando a essa sabedoria vertical, essa sabedoria, né, divina, espiritual dentro da gente, vai ser canalizado, nós vamos ser canalizados através dos nossos atos, dos nossos projetos, de tudo que a gente for fazer. E os frutos vão vir. E o fruto vai vir também do que a gente sempre fala, né, Adri? De transbordar. Porque quando a gente foi. Esse projeto, por exemplo, é isso para mim. Eu comecei a descobrir a presença de Deus na minha vida de uma forma tão absoluta, tão avassaladora, que eu não podia reter isso para mim. Eu precisava, sabe, levar isso para outras pessoas, transbordar isso para outras pessoas. Porque eu, durante muitos anos da minha vida, vivi seca. Porque, assim, eu produzia, eu tinha dinheiro, eu fazia viagens, eu tinha amigos, eu estava tudo certo, mas tudo só no plano material, no plano físico. Eu não tinha essa revelação do lado espiritual que eu tenho hoje. E eu precisei passar, né, por um safanão para eu acordar. Mas tem gente que pode estar ali bebendo essa água só da gente levar, só da gente apresentar, né? E a gente tem que fazer isso no dia a dia, né? A gente tem que se conectar a essa fonte e levar esses frutos, né, para outras pessoas, usar isso através do nosso propósito, da nossa ajuda. Vocês querem que eu continue com dois? Ou vocês querem falar, da gente falar um pouquinho sobre isso? Mas o que que foi a sensação que vocês tiveram? O que que vocês sentem com cada um desses trechos que passaram aqui? Nossa, hoje eu tô muito emocionada. Hoje tá a emoção assim à flor da pele, né? Todo esse trabalho, esses encontros, eles estão me fazendo muito bem e ao mesmo tempo tá desencavando situações, emoções, né? Situações que ia ser trabalhadas e já estão sendo trabalhadas, né? Eu acho que o principal, isso que você fala, a questão, eu era muito do mundo das ideias, né? Eu falo que eu acho que eu era da época de Platão, Sócrates, né? Ficava muito no mundo das ideias, na caverna, né? E quando eu comecei a exercitar, até mesmo, é engraçado, porque tudo que você está falando é como a gente já sabe, mas não fazia. Então é aquele momento, acabou, chega, agora tem que fazer. Então essa situação de você escrever é como se você está materializando, eu sinto, materializando algo, eu acredito. Então, isso ficou muito mais fácil de eu trabalhar com essas emoções. Quando eu coloco para o papel, quando eu coloco num post, quando eu escrevo, isso saiu daqui e agora vai se concretizado, vai se materializar.
E esse salmo, em particular, eu tenho um carinho muito grande. Determinados momentos da vida, esse é um meu salmo da manhã, né? O Salmo 1. Esse salmo, para mim, é um salmo muito próspero, né? A gente acaba se limitando na questão da prosperidade, só se é a prosperidade financeira. Mas a Uhum. prosperidade só é Como um na todo, é o vida, crescimento como um todo. é o crescimento em todas as áreas. E para mim, esse salmo ele é um salmo próspero. Ele me Ele traz fala essa aqui, né? Que ele prosperidade. prospera em tudo que faz. Exatamente. Assim, eu sou apaixonada por Salmo, sou apaixonada pela história de Davi. Se eu falar para você, nossa, eu sempre soube, não. Eu até comentei com a Thay que tenho, através de você, né? Você foi o canal de condução de tudo isso na minha vida, né? Eu sabia, mas não exercia e não colocava em ação. E aí, a partir do momento daquelas pessoas que você começou a seguir, das suas dicas, quase o nosso encontro físico mesmo. E aí tem o Pelotão 459. Eu esqueci o Isso. nome da pessoa, mas aí eu escuto, às vezes não estou presente nesse horário, mas eu escuto depois. É pequenos trechos, porque depois tem que se associar. E aí tem os 6h27 também. Às 6h27 ele também faz. Então, assim, eu comecei a escutar. E aí, agora eu não só escuto, eu estou entendendo, eu estou exercitando. Então, foi trazido de uma forma tão dócil, tão diferente, tão próxima, que, assim, é como se poxa vida, por que que eu já sabia disso, mas por que que eu não fazia? Eu entendia, mas por que que eu não colocava em prática? Então, assim, ele me fez, assim, a olhar a Bíblia de uma forma diferente. Uhum. E aí, assim, eu já era apaixonada por Davi, né, pelos salmos, né, é um clamor, né, ele tem momentos que ele está no chão, tem momentos que ele, né, eleva o meu pensamento aos montes, de onde me virá o socorro. Então, assim, e o que eu mais gostei de tudo isso, eu mais gosto, é essa proximidade, né? O Davi, ele foi uma pessoa várias situações, vários erros, acertos, enfim, mas Aham. o coração dele era puro, o coração dele era verdadeiro. Então é a mesma situação, não importa o que você foi, não importa o que você fez, importa é o que você vai fazer agora. Porque você nunca deixou de ser a menina de Deus, né? De ser a filha tão querida de Deus. Não importa, o que importa é o que você vai fazer agora. É bem aquela situação, antes mesmo de de você pedir perdão a Deus, Deus já te perdoou, porque Ele é bondade Sim, infinita. sim. Então, assim, essa questão da árvore, dessa raiz, foi muito emblemática, né? Olha como Deus é tão lindo que tudo vai Tudo se conectado. ligando, É a tudo vai confirmação, se né? conectando. Foi. Exatamente, exatamente. O que, assim, é pena que todos que não, todos Estavam que lá, estão aqui. não estão aqui, porque, gente, isso é uma confirmação. A sua Confirmação. oração, a abertura da Thay também, e a Magda que se arrepiou, acredito que a Aline também esteja passando por situações, né? O Salmo 1 que veio, gente, é uma confirmação, não tem mais Mas tudo está é interligado, Adri. A gente é que acha tudo. que somos seres separados, nós não somos, é tudo interligado. Só cabe a nós nos conectar. Quando a gente se conecta na frequência, a gente entra nessa frequência única. E aí, por isso que essas coincidências começam a acontecer. Na verdade, a gente é porque a gente se conectou à frequência do todo, do uno, né? A gente parou de Gente, ficar separado. assusta, Não é? e Assusta? assusta, E olha que assusta, interessante, você estava falando disso, eu estava lendo aqui sobre as circunstâncias da escrita dos Salmos. E aí eles falam que, a gente está falando de repertório hoje, não é? No Uhum. nosso Isso. projeto. E aí ele fala o seguinte, que é o papel de Davi como músico da corte de Saul, bem como de muitas das suas experiências como pastor, como soldado e como rei. Olha o repertório de uma pessoa É. como essa. Fazem dele o candidato mais provável de ter escrito, né? Todos os salmos. Então, eu achei tão interessante, porque o rei Davi viveu várias experiências para poder chegar a ser rei.
Ele foi músico, foi pastor, foi soldado, depois ele foi preso, né? Ele não ficou preso, eu não lembro Isso. direito das partes da história. E no final, ele viveu a sua grande missão, que foi se tornar Uhum. rei e fazer parte da Eu acho história que eu tô dele. falando. Hã? Alguém me ouviu? Sim, É, Sim. conseguiu? bom, eu Ah, saí e entrei de novo. É igual o Windows, minha filha, é só desligar e ligar de novo que o negócio funciona. Eu falei, é um absurdo, todo mundo está interagindo e eu tenho que ficar só escutando? Não, vou ter que entrar e sair. Que ótimo, que ótimo. E aí me veio esse lance que você está falando, né, Adri? Da gente, tanto tempo a gente ficar guardado as coisas e aí agora tá vindo aflorar. Eu estava lendo esse trechinho que eu queria complementar o que você falou. De tudo que ele passou, todas as experiências da mais humilde, né? Desde pastor, soldado. Eu não sabia que ele tinha sido músico da corte do Saul. E depois ele viveu a grande glória dele, que foi, né, quando ele assumiu a verdadeira identidade dele, que se tornou rei, né? Porque ele estava o tempo inteiro conectado a Deus. Então, olha só, quanto a gente tem que viver, quantas vidas, quantas experiências a gente tem que viver para a gente verdadeiramente despertar o nosso propósito, a nossa identidade, a nossa essência, né? Do que a gente veio para fazer nesse plano. E, e quando você começou a falar de Davi, eu falei, deixa eu é, buscar aqui, por isso eu queria é, trazer essa parte mais histórica, né? Que eu acho que é interessante da gente ter um entendimento histórico. hum. Mas conclui, querida, só para eu só quis fazer Não, essa não. inserção. Não, é isso mesmo, é isso. E assim, isso é só uma confirmação de tudo que a gente que a gente está no caminho certo mesmo. E é lindo. E que sejamos árvores, né? Plantadas aí à beira desse rio, bebendo dessa fonte e dando vários frutos, né? Que nossa árvore tenha vários galhos, né? Que mais e mais pessoas bebam dessa fonte, que, gente, é demais, assim, assim, é interessante que, assim, ninguém tá falando que é tudo facinho, bonitinho, lindo, maravilhoso, né? Tem os espinhos da vida, mas eles são, a gente começa a vivenciá-los de forma diferente, a Um gente outro dá, olhar. com outro olhar, a ira vem, a raiva vem, tudo bem, a gente está aqui para né, para ter todas essas experiências, porém o que não pode é o sol se deitar sobre todas essas, né, sobre a raiva, sobre a ira, sobre a angústia, né, sobre, a gente vai ter tudo isso, a gente está aqui, não tem como fugir, mas a gente começa a enxergar de forma diferente, né? E não é fácil, não, não é fácil, mas também ninguém diz que era impossível. Deixa eu compartilhar com vocês um parágrafo aqui da explicação histórica e semântica que eu acho tão legal a gente entender a essência, para a gente não só ficar lendo, né? Eu acho que a gente entender o contexto ajuda a gente a compreender ainda mais, né, o que ele está dizendo. Inclusive da questão do significado das palavras. Ele coloca o seguinte, que a palavra hebraica, Torá, que é traduzida normalmente por lei, né? As pessoas falam muito, muito da lei de Deus, ela, na verdade, ela significa ensino ou instrução. Então, trata-se da revelação da vontade de Deus para o seu povo e não de um conjunto de materiais legislativos ou uma coleção de pareceres judiciais que normalmente são comumente associadas à palavra portuguesa lei. A instrução de Yahvé, né, que é o nome em hebraico para Deus, para o Senhor, não é um fardo. Olha aí, tá? Ela não é um fardo, ela é um prazer para aqueles que nela confiam. E meditação da raiz hebraica HGH, acabei de falar da meditação, tem o sentido literal de murmurar para si mesmo, atividade intimamente relacionada a se concentrar em uma coisa a fim de entendê-la. Olha o entendimento, né, da semântica das palavras, como faz mais sentido. Então, aqui fala tão claro o quanto essa postura de lei que afasta tantas pessoas de Deus, né, como algo punitivo, um conjunto de regras, na verdade, era para ser uma instrução para ser seguida por prazer das que nele confiam. Então, quando a gente entende isso, né, que a lei de Deus, que na verdade é uma instrução, ela foi feita para nos orientar no caminho que a gente tem que seguir. E quando a gente faz isso com prazer, né, igual aqui,
de noite e de dia, a gente se conecta a essa fonte. Uhum. E depois que a gente se conecta a essa fonte, no tempo certo, o fruto vem. E a gente, depois disso, nunca mais tem suas folhas murchando e a gente prospera em tudo que a gente faz. Então, esse é o segredo, gente. Esse é o segredo da gente se conectar a Deus dessa forma. E não por medo de ir para o inferno, não por medo de estar fazendo errado, não por medo de ser punido, né? E não por culpa, como tantas religiões fizeram a gente acreditar durante tantos séculos, né? Essa é a essência, a gente encontrar a nossa conexão com Deus diretamente, sem intermediários, e entender o que Ele tem de instrução para a gente. E sem a deturpação, né? E colocar para dentro da gente esse prazer, porque quando a gente começa a viver isso, eu ouvi uma vez uma pessoa falando, acho que foi o Pablo Marçal que falou, não tem como você ter um encontro verdadeiro com Jesus e não sair de lá completamente transformado. É como se você tivesse batido de frente com uma carreta. Então, assim, quando você tem essa entrega absoluta de rasgar seu coração, de conectar com Ele, pedir para que Ele guie a sua vida, para que você realmente beba dessa água, né, dessa água viva que Ele é, você não consegue nunca mais voltar a ser a pessoa que você era antes. E naturalmente você começa a se afastar disso aqui que ele fala. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Você não consegue nunca mais viver nesse meio, nesse ambiente, depois que você descobre a presença dele dentro de você, porque isso começa a se fazer disso a sua rotina de vida, o seu estilo de vida. E as pessoas certas começam a chegar a você quando você nem sente dos lugares mais malucos do mundo, as pessoas vão brotando. E você vai perceber que isso vai acontecer cada vez mais. Quanto mais a gente mergulha nessa conexão, mais isso começa a acontecer com a gente. E aí, se a gente fosse prender isso aqui, ó, serão condenados quando vier o juízo, os pecadores não terão lugar entre os justos, a gente volta a aprender essa coisa do conceito do Deus punitivo, né? O caminho dos perversos, guarda o caminho do justo, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Se a gente entender que isso aqui é algo natural, a pessoa, ela mesma, por não se conectar a essa fonte, ela vai murchar, ela vai secar e ela vai ser levada à destruição. Não que Deus vai destruir, né? Mas que naturalmente eles estão se separando. Consequência, né? Oi? É consequência. Consequência. Mas você vê quantas pessoas de repente leem isso aqui, serão condenados quando vier o juízo, aí já vem aquela visão do Deus punitivo. E se a gente entender que isso não depende dele, mas depende da própria natureza, de quem escolheu não viver bebendo dessa fonte, tudo faz sentido, né? A gente São tira. são as prisões, né? É, As nossas prisões que a gente vai escolhendo, ou você escolhe se aprisionar, ou você escolhe se libertar, porque eu acho que a palavra de Deus é isso. É você se libertar de muita coisa, de muitos conceitos, de você, você, se afastar, né? se afastar. Ou nunca se conectar, porque a gente nunca se conectou É, também. Magda, o que você está sentindo dessa palavra? O que te vem aí? Gente, é o livre-arbítrio, né? Você escolher sempre o caminho certo, a ética, porque aquilo que você planta, você vai colher, é inevitável, né? Então, assim, eu quero aprender muito aqui com vocês. Eu assisti. Olha, foi difícil achar a sua aula 1, viu? No YouTube. Tá dentro Que da playlist. Sério? Ah, não sei. Eu Ah, fui pesquisar aqui, aí eu coloquei 11, aí apareceu, acho que a primeira aula 3, aí eu fui olhando, consegui achar um. você Aí foi eu só assisti. pesquisando, né? Você não entrou dentro da É, playlist. Ah, tá. não, não. Que achei que tava tipo aleatório, né? Nem pensei em Ah, playlist. tá. Daí eu assisti, acho que um pouco mais na metade do primeiro dia. Aí eu fiquei assim, uau! Aí depois eu assisti.
Eu não sei o porquê, que aí eu fui fazer outra coisa e assisti o 2. Aí eu fui deitar, já dá quase 2h30 da manhã assistindo o 2. Eu falei, meu Deus, amanhã eu tenho que acordar cedo. Isso foi anteontem. Falei, amanhã eu preciso acordar cedo, porque é 9 horas, e eu querendo assistir. E assim, eu achei o máximo, Nossa, né? que coisa linda. Espero aprender muito aqui com vocês. Na verdade, nós estamos aqui aprendendo com ele, né? A gente recebe a mensagem dele, conversa, traz a nossa visão, e é isso. E quanto mais a gente tiver essa troca, mais a gente Uma vai aprende com a conseguir outra. É, um site, tudo, né, que está vindo, e ali ele caiu e voltou. Eu acho que é uma conexão que é natural. Se você se te prendeu desse jeito, é porque você, o seu espírito está buscando esse tipo de. Eu falo isso porque eu tive esse contato pela primeira vez, eu tive através de um pastor que tem um canal no YouTube, que é o André Fernandes, eu falo sempre dele aqui, e depois com o Pablo Marçal, que tem uma visão totalmente como a minha, totalmente fora de religião. E eu fazia isso que você está falando, eu ficava até tarde assistindo, porque eu queria beber daquela fonte. Eu falei, cara, essa pessoa tem uma conexão que eu estou buscando, né? Ela já está vivendo isso daí, eu quero saber como é que é. E aí eu fui buscando muito, e tenho muito contato até hoje, com os vídeos deles, eu assisto toda hora, porque são pessoas que estão nessa jornada de fé há muito mais tempo. Mas a gente está aprendendo juntos, e as mensagens vêm para a gente pelos nossos, né, os nossos fios de prata que eu falo, né, os nossos espíritos estão conectados em fios de prata, que são condutores, é tipo aquela sinapse que a gente fala, né, nós estamos conectados uhum, dessa forma. Então, quanto mais a gente se unir, mais forte vai ficando esse laço e a mensagem vai chegando mais pura para a gente. O que eu vejo desse salmo que a gente tem que reter é isso aqui, ó. Isso é, é o tudo. Porque quando a gente entende isso daqui, que ele é na nossa vida, a gente começa a parar de buscar as outras coisas. E aí entra aquele versículo, né, do Mateus. Né? Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Então, aqui ele reforça, né, no Salmo exatamente. Quando você se conectando à fonte, todas as outras coisas vão vir por consequência. Porque você vai estar vibrando na frequência certa, você vai estar alinhada, né, com a força espiritual. Vocês querem que leia o 2? Vocês querem abrir alguma outra parte, porque ele foi mais curtinho? Ou vocês querem ficar só com essa mensagem por hoje? Deixar vocês escolherem. Ah, eu particularmente com essa. Ela é muito profunda e dá muita, né? A gente estou refletindo bastante nela. E Andréia, você... assim, Desculpa, Adriana. não, pode falar, meu amor. Andréia, você pode depois repetir essa questão da meditação que você falou, Uhum. por favor? Aqui está dizendo o seguinte, que a instrução de Yahvé não é um fardo, ela é um prazer para aqueles que lhe confiam. E meditação da raiz hebraica HGH tem o sentido literal de murmurar para si mesmo, atividade intimamente relacionada a se concentrar em uma coisa a fim de entendê-lo. Então, ele coloca a meditação aqui como algo de você ficar ali processando dentro de você para que você possa entender. Nesse caso. E é interessante porque ele não falou a palavra meditação, ele não falou essa palavra aqui, né? Escarnecedor, não sei para você não. Ah, não, ele fala, aqui no meu ele fala. Mas o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele medita sobre a lei. Então, ele busca um entendimento da lei do Senhor, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui, né? Ele busca de dia e de noite. E aí ele coloca aqui nesse trecho aqui da Bíblia Online, não está escrito assim. Ele fala só. Ah, não, fala assim. E nela Fala assim, medita à dia e noite, noite, exatamente. sim. Noite. E aí ele explica que a meditação tem essa raiz, que explica isso. É de você se concentrar intimamente para você ter entendimento.
Aí entra o que eu acredito, né? É você buscar a conexão A espiritual. busca, né? É não ler com os olhos, é ter a revelação através do seu espírito, através da sua essência. Muito, muito legal. Que linda a passagem. Vocês concordam com a Adri? Querem ficar só no Salmos 1? Querem ler o 2? Querem ler um pouco da parte Fique à histórica? vontade. A Aline tá com. Quem que é a Aline? A Aline é amiga da Thay, que veio se juntar Não, a que tá nós. juntinho com uma mocinha. Ela tá É a aqui? filha de. Cadê? Deixa eu ver. Não tá Ah, aparecendo que para mim. linda. É que tá Não tá bem no aparecendo. sol. Ah, agora apareceu. Olha, tudo bom? Não sei por que tá saindo e voltando toda hora. Eu não tô conseguindo nem ver vocês aqui nos quadradinhos. É a tua internet que deve estar instável. Oscilando. Gente, que Então, calor que tá aí! No Rio, né? Eu tô com frio aqui, é, viu? eu sou do Rio, vocês são da onde? Eu sou de Cada um São de nós. Paulo. Eu sou de Brasília. São São Paulo, José dos Brasil. Campos, São Paulo. Nossa! Há uns anos atrás, eu fazia parte de uma igreja e essa igreja, ela visitava vários locais, em vários locais do estado, né? Dentro e fora do Rio de Janeiro. E eu viajei muito para conhecer essas igrejas em São Paulo, São José dos Campos. Ah, que bacana! É bom que você já está na Aí eu cidade, já conheceu um pouco de cada um. já conheci. Essa igreja, ela é a Congregação Cristã Brasil. Já ouviram falar? Congregação Cristã, já ouvi falar. Ah, aí é isso. Aí eu viajava muito para conhecer as igrejas nesses locais de São Paulo. Eu conheço muito São Paulo. O bom é que acaba que nessas jornadas, né, que o pessoal das igrejas faz, eles acabam tendo esse contato com muita gente, né? Sai um pouco só do ciclo. Eu acho bem, bem interessante. Eu nunca participei de nenhuma delas, mas eu acho bem interessante quando você tem essa oportunidade de ter umas cruzadas, né, que o Ô, pessoal André, vai passando. Pode falar. Andréia, a Thay me convidou para me participar nós estávamos conversando, aí ela falou, olha, vai ter um tal, então ela não me explicou muito assim o que que seria e tal, ela falou que estava ajudando ela muito e tal. Aí eu falei, eu quero. Aí eu tô para ela, não esquece de me mandar um negócio. Aí ela mandou bem cedinho hoje. Esse grupo, a finalidade dele é essa palavra que eu gostei muito, porque no meu dia a dia eu quase não pego para ler nada, né? Eu até anotei aqui o versículo que eu quero. Oscilando, né? Tira o seu vídeo um pouquinho, que aí o seu áudio vai melhorar. Fecha a sua câmera, que aí não vai gastar tanto, não vai exigir tanto a internet. Aí você fala, sem o vídeo. Vai ficar melhor. Então, assim, eu queria entender um pouco, né? Eu peguei assim, tava saindo e voltando, mas eu consegui pegar bastante coisa. Achei bem produtivo as palavras. É legal que a gente não lê a palavra, a gente acorda, a gente não lê nada, né? Eu, particularmente, confesso que é difícil para ler. Eu já acordo vendo o dever da escola da Esté, dando café da manhã, fazendo almoço, aquela correria do dia a dia. E a gente acaba não lendo nenhuma palavra, né? Eu, particularmente, eu falo por mim, eu não Uhum. tenho, eu não paro assim para poder me dedicar. Então ela falou assim, ó, se prepara, para no horário para prestar atenção. Eu falei, cara, eu preciso, eu vou fazer isso. Aí eu acordei cedinho, quando era 10 horas da manhã, o almoço já estava até pronto. O Esté já estava até arrumado para ir para a escola. Isso que você está falando, Aline, Então, é uma assim, coisa tão real, e a gente até comentou sobre isso no outro encontro, que vou usar o termo o mal, tá? Mas o que você dá a terminologia que você quiser, mas eu falo que o mal, para nos afastar de Deus, ele nos ocupa, ele nos mantém ocupados. Porque a gente ocupada, a gente não tem tempo para buscar a Deus. E se você não botar uma prioridade realmente na sua vida, assim como a nossa saúde, né? A gente tem que priorizar a nossa saúde. A vida vai atropelando a gente, as responsabilidades vão atropelando a gente, e você nunca vai viver essa essência, nunca vai beber dessa fonte do jeito que a gente está falando aqui, por causa disso. É proposital.
a gente está. Então, toda vez que você começar a ficar muito ocupada, a sua vida começar a ficar uma loucura, é a hora que você precisa parar e se conectar a Deus intimamente, porque certamente é um caminho que, se você deixar, não tem volta. Aí você vai se desprender. E vai acontecer isso que eu estava falando. Não vai sobrar nunca tempo. E nunca vai sobrar tempo. É igual a academia, né? Nunca sobra tempo a gente malhar se a gente não bota como prioridade. Não quero comparar Deus à academia, tá? Mas eu estou trazendo as Não, dificuldades que a gente tem, né? De prioridades na nossa vida. Achei não interessante é você verdade. falar. Aí todos os dias que tem essa reunião, Não, a gente tem esse encontro na quarta e na sexta. Mas você, né, pode ter um encontro sozinho com Deus todos os dias, que é o que eu faço. Todos os dias você tem um tempinho. Não precisa ser de manhã. Você pode ser a qualquer momento, né? Eu faço muitas vezes na hora que eu vou dormir. Eu paro, é o tempo que eu vou ler, que eu vou conversar. E tenho de manhã quando eu posso. Porque a gente está aqui unindo as nossas energias, trocando essa experiência, vivendo, né? Como eu falei, você deve ter caído e entrado várias vezes, eu não vi eu te explicando. Mas é como se aqui fosse uma igreja, só que sem dogmas, sem regras, né? Livre de religião, para que a gente possa conversar, entender e assimilar a palavra de Deus para a gente. E, e esse encontro acontece na quarta e na sexta, por enquanto. Mas a minha sugestão é que é o que está aparecendo nos Salmos agora, né? Que a gente viva isso como um estilo de vida, de dia e de noite. A gente viva o que ele tem em ensinamento, a gente busque ele o tempo todo, nos conecte, nos entregue. E aí é um processo, né? Tem que ser devagarzinho. Não vai de uma hora para outra, pronto, né? Jesus é meu Salvador, acabou, tô dentro. Então, vai devagarzinho, vai assimilando, vai vivendo, vai se aproximando. E aqui o nosso encontro são para trocar essas experiências, buscar uma mensagem. Você é super bem-vinda. ah, tá bom, Deus abençoe. Agora, sexta-feira, eu tô aqui de volta. Ah, que legal. Vou Meninas, fazer convite, né, também, né? eu Pode? quero fazer o quê, querida? Convite a outras pessoas que quiserem participar ou é Lógico. fechado? Não, tem nada fechado. Eu faço pelo Zoom porque eu acho que dá um aspecto mais íntimo, né? Se eu tivesse que fazer num aberto, a gente não teria esse processo da câmera, né? Eu tinha pensado até fazer no YouTube, mas no YouTube vocês só iam conseguir digitar, não tá interagindo. Essa reunião aqui é para isso. Cabem até 100 pessoas aqui numa reunião do Zoom. Se a gente crescer muito mais que isso, a gente vê depois. Como é que fala? Pode chamar quem você quiser. Tá ótimo. Dri, já que você deu a sugestão da gente ficar só nesse salmo hoje, eu queria propor para vocês fazerem uma coisa que eu tenho cada vez mais vivenciado, principalmente acompanhando, né, o trabalho fazendo parte lá da mentoria do Pablo, ele faz isso com frequência, eu já tenho estudado um pouco sobre isso, que é a gente fazer a nossa uma oração. Não vai ser uma oração de encerramento, mas vai ser uma oração em que a gente começa a fazer a visualização. Porque você já deve ter presenciado o Pablo fazendo isso algumas vezes, em algum vídeo, alguma coisa. Porque o que que acontece? Quando a gente visualiza, quando a gente imagina, a gente está criando forma do que a gente está acessando. É como se a gente estivesse jogando isso para um campo, né, maior de energia. E isso vai entrando dentro da gente, deixa de ser aquela coisa só na camada superficial. Então, queria fazer uma experiência com vocês, eu não sei se... Eu faço muito comigo, e não sei se eu vou estar na vibe para fazer, mas eu queria pedir a permissão de vocês para a gente fazer essa oração com a visualização, Você está porque eu fazendo acho... treinamento com Pablo Marçal? Tô. Jura? Máximo! E aí foi onde eu aprendi um monte de coisa para justamente interligar todas essas coisas que eu queria interligar. E eu via nele essa coisa, ele é empresário, ele ensina de finanças, ele ensina sobre o reino de Deus, ele ensina sobre isso, ele fala de um monte de coisa. E eu falei, poxa, é isso que faz sentido para mim. Então eu comecei a ir para esse caminho dele aí, para aprender como que ele lida com todo esse processo. E essa parte da visualização, eu já tinha um livro, depois eu vou até passar para vocês na aula de amanhã,
que eu já tinha lido sobre ele, eu já estava fazendo essas visualizações, e ele faz toda vez depois de uma aula ao vivo, toda vez depois de um vídeo no YouTube, ele faz. Ele chama de boot, ele apelidou de boot. Mas nada mais é do que uma oração em que você está pedindo a Deus, né, pedindo algo a Deus e visualizando no seu cérebro como é que aquilo ali está acontecendo. E é uma forma de você dar vida àquilo, né? Colocar, como se estivesse colocando a esteira para aquela coisa tomar forma e acontecer. E você, sem você falar disso, eu já tinha visualizado Olha aí. a eu já tinha visualizado essa situação, sem você falar, foi só se materializou através da sua fala. Então, eu vou pedir permissão para vocês para a gente fazer e depois eu deixo a oração de encerramento para abrir, para a gente poder fechar. Senhor, nós damos graças ao Senhor por todo o ensinamento, pelo seu amor, pela sua presença aqui conosco, por toda a energia e sabedoria que foi alcançada e acessada através do nosso espírito, que agora, nesse momento, se conecta ao Senhor. E eu sei, Senhor, que essa mensagem veio para despertar dentro de todas nós algo muito maior, que é a sua presença como nosso estilo de vida. Que os seus passos sejam os nossos passos, que a sua vontade seja a nossa vontade, que os nossos corações palpitem quando a sua presença se fizer viva. E que a gente saiba que a cada esquina, a cada momento, uma mensagem do Senhor para nós. Que a sua presença, Senhor, possa agora se manifestar dentro de nós através dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Porque nós vemos agora esse rio de água viva fazendo parte da nossa vida, e o nosso espírito se conectando. Quero que a gente agora imagine como se nós fôssemos sementes que foram plantadas e que estão germinando. E essa semente está crescendo, e as raízes estão indo para perto do rio. E esse rio é a presença de Deus, de Jesus em nossa vida. E quando as nossas raízes começam a crescer fininhas, elas vão buscando, vão buscando. E quando elas chegam na beira do rio, elas tocam aquele rio. E imediatamente aquele rio começa a subir uma luz dourada, brilhante, como se fosse uma força gigantesca subindo pelas nossas raízes. E aquela árvore que estava pequenininha, de repente, é como se tomasse uma explosão de energia e de luz, e ela cresce como um passo de mágica. E você agora está se transformando nessa árvore gigantesca. Como você está vendo aqui, começando a aparecer galhos e mais galhos. Árvore crescendo, surgindo folhas verdes gigantescas, e aquela raiz vai se tornando cada vez mais grossa, vai bebendo cada vez mais daquela água. E aquela água, cada vez mais brilhante, passa uma corrente gigantesca de energia dourada que sobe pelos troncos e leva até as suas folhas. E essas folhas você sente que elas estão pulsando, é você, de braços abertos, aqueles galhos são seus braços abertos, com seus dedos, você pode abrir, inclusive, abre os dedos assim nas mãos e sente aquela energia passando da raiz da sua árvore, ali da sua raiz, seguindo por você, pelo seu corpo inteiro, como se fosse uma onda de energia, indo até as pontas dos seus dedos. Sinta seu corpo se arrepiar com essa energia que vem desse fio. E nas suas pontas, nas suas extremidades, começam a sair, a brotar os frutos mais lindos, mais doces, que parecem pérolas que saem das suas mãos. E esses frutos caem, e começam a germinar, e novas mudas vão crescendo. E pessoas vêm, colhem desses frutos, e se alimentam deles, e levam as sementes para serem plantadas em outros locais. E você vê que a sua fonte é inesgotável, que a sua raiz bebe diariamente, de dia e de noite, dessa água pura, essa água viva, e que os seus frutos não param de crescer, e que você começa a alimentar cada vez mais outras pessoas, a nutrir e a espalhar
essa luz divina que jorra de você. Você vai sair daqui abençoado por Deus, porque Ele está aqui junto conosco. E essa árvore vai fazer parte da sua vida. E ela vai frutificar e ela nunca mais vai secar, enquanto você estiver bebendo da água viva. Quero que agora você feche as suas mãos, aperte bem forte. Sinta essa energia dentro de você e ativa sua mente falando: está feito. Amém. Vocês conseguiram visualizar? Conseguiram sentir? Amém. Já pode encerrar. Já fez oração, já... mentalização. Amém, amém. Eu acho muito Que forte fazer essas delícia, que delícia. visualizações, porque é como se a gente estivesse impregnando as nossas células de tudo que a gente viu, tudo que a gente recebeu de mensagem. Se vocês conseguiram visualizar, sentir a vibração, sentir a energia passando, tá feito. Foi arrepio o tempo todo. Então pronto, tá passando, tá Derrubando meus acontecendo. cabelinhos, ficaram até. Eu já fiz várias e que Amém. eu chorava copiosamente durante essa, porque tem umas que tocam muito fundo, né? Que mexem Aham. muito. E bom, a gente pode começar a adotar, inclusive, várias Eu fiz passagens muito dessas. assim com a Elaine Orives. Ela faz? Faz. Faz. Isso. Gente, é punk o negócio, é de chorar rios. Eu quero um dia acompanhar. Eu vejo o material dela no Instagram, mas eu nunca fui, nunca participei de nada. E ela trabalha com esse processo, né, da parte energética, de cocriação, de Sim, ligação espiritual. reprogramação mental. É muito. A fonte que eu Bacana. bebo muito, mas eu não conheço o trabalho dela. Bom É saber. bacana. Quero ver. Você já foi aluna dela? Já tem algum material dela? Já, já. Eu vou olhar Só depois. que ela é assim, é voltado, eu acho que mais assim para o material. Pois é, eu acho que é por Sim, isso que eu nunca sim. animei muito. Eu acho ela muito densa É. fazendo material. Mas assim, você pode mesclar, né? Pablo com É, ela e com outros que tem muitos é, bons também. sim. Eu O gosto muito foco do Hélio dela é Couto. PNL, né? Oi? O foco dela é PNL. Mas Então. da lei da atração, mais Aham, focada na cocriação. Isso. aham. Mas aprendi bastante com ela. Legal, eu vou atrás. O Pablo mesmo é um que ele fala muito do material, mas quando você entra para dentro do projeto dele, você vê que aquilo é só fachada. Ele fala muito. Eu só falo de dinheiro porque eu sei que é o que vai atrair vocês. Aí quando vocês entram aqui, eu mostro o que realmente é importante. Aí vocês começam a entender. Mas ele usa como isca mesmo. E aí Aham. quando entra dentro dos projetos, a gente vê que é tudo baseado nisso que a gente está fazendo aqui agora. É tudo conectado a Deus, é tudo com propósito, é tudo para viver, né, o que é, né, ele chama do reino, eu trago vocês para o reino, porque ele tem muito forte essa vida evangélica, né, o traço dele é mais evangélico, então ele usa muito desses termos da igreja, mas ele é totalmente fora de religião atualmente. É isso, eu acho que a gente tem que ir buscando e achando o nosso caminho. Esse nosso encontro que eu faço para mulheres foi por causa do chamado que eu tive. Então, é a minha forma. Talvez é isso. Talvez aqui você se sinta mais à vontade, a gente consiga aqui ter uma conexão que é diferente de, às vezes, ver uma pessoa que está ali só num curso, só num projeto. Então, a gente tem várias formas e todas elas são super válidas. O mais importante é que a gente viva isso com constância, né? Dri, vamos fazer um encerramento só para a gente fechar? Hoje eu tô com as minhas sobrinhas, né? Até no encontro anterior eu fechei a câmera porque eu estou, a minha mãe saiu, ela que fica, e elas estão aqui, elas estão com a minha filha agora. E aí, nesse período do anterior, aí eu dei para elas desenharem, eu estava com a câmera fechada, e aí você falou da árvore, né? E foi dito, teve a questão da árvore agora na meditação, e você falou dos galhos, das mãos abertas, né? Aí eu queria só mostrar um pouquinho que ela falou que ela estava me desenhando.
Aí depois ela rabiscou. Mas essa daqui, ó, Ah! essa aqui- é, esses ventos aqui da Os e as mãos dedos abertos. é você. E você com as mãos abertas. Aí eu falei, ai, que delícia, adorei esses braços, porque aí dá para abraçar todo mundo, dá para acolher todo Caramba. Ela fez agora mundo. esse desenho? Não, foi no encontro anterior, que aí eu Ah, fechei a tá. câmera. Não, ela fez hoje, fez nesse Ah, fez inteirinho, viu? na reunião da gente anterior. Sim. E aí, assim, né, Exatamente a posição do. como tudo está conectado, né? Então, assim, quem tem olhos para ver, que Que vejam, né? veja. Ouvidos, escutem, porque, Amém. gente, esse é o momento, e é aquele passagem, né? Não sou mais eu que vivo, é o Cristo Cristo que vive. vive. Então, que possamos nesse instante serenar as nossas mentes e o nosso coração, fazer uma respiração profunda, sentir esse momento, que a gente tem esse hábito de respirar profundamente, para nos conectarmos mais ainda e aproveitarmos este momento. E nesse instante, Senhor, o Senhor sempre fala: quem busca, encontra. Então, Senhor, nesse instante, eu só quero agradecer. Agradecer por tudo. Agradecer por este encontro, por todas as pessoas que estão aqui conosco, por todas as pessoas que ainda estão por vir. Agradecer todo esse ensinamento que a Marielle está passando para nós. Agradecer por ela ter aceitado esse chamado, Senhor. Quanta coisa linda! Olha isso, meu Deus! Isso é só o começo da tua glória. E que possamos ser, Senhor, testemunhos vivos da tua glória. Obrigada por bebermos desta fonte clara e segura, límpida, Senhor Jesus. Não importa o que fizemos, não importa quem fomos, mas o mais importante é agora. Porque eu sempre digo, hoje está começando uma nova história na minha vida. Não só na minha, mas na vida de cada um de nós que aqui estamos nos reunidas em teu nome, Senhor. E essa nova página está escrita com tintas de ouro, coroando a nossa vitória, que é a tua vitória. E que possamos ter, Senhor, sempre, todos os dias, a certeza de que nós não estamos sozinhos, que nós temos, Senhor Jesus, tu a nos guiar, a nos transformar, a nos conduzir neste caminho lindo que o Senhor deixou para nós. E que possamos ser essas árvores frondosas que o Senhor tanto espera, para que possamos, nossa semente, Senhor, adentrar a tantos solos que muitas vezes ainda se encontram em situações que não te encontraram, mas que essas sementes sejam fortes o suficiente, Senhor, para que elas possam dar frutos lindos, frutos abençoados, em teu nome. Que assim seja. Que lindo, Bri. Que lindo. Dom da Ela tem uma palavra. voz maravilhosa, né? Ela Nossa, tem o dom da você palavra, nasceu para isso. eu acho. Eu Ah, já na falei, escrita também. Na escrita, as mensagens dela são cheias de emoção, são lindas. Você tem que explorar isso, Bri. Você tem que explorar isso. Lindo. Obrigada. imagina, eu que agradeço a oportunidade. Muito, muito demais. É uma experiência única. É como se encontrasse o meu quadradinho. É essa a sensação que a gente tem, né? Mas na verdade é isso, né, Dri? A gente está voltando à nossa essência, porque a gente tem que ser e nasceu para ser. Que delícia. Eu Voltando para casa. Voltando para coloquei,
eu coloquei um textinho lá no Telegram, no nosso grupo, falando sobre isso, que é um encontro comigo, mas ao mesmo tempo um encontro com um novo eu. E eu falei meio confuso isso, mas como é profundo, como isso nos preenche, né? É aquela história que a gente estava falando outra vez, da amnésia, né? É como se a gente estivesse vivendo nessa terra com uma amnésia. E quando a gente se conecta a Deus, conecta a tudo isso, a gente volta a ser quem a gente sempre foi, na nossa consciência como um todo. E aí, esse novo eu, na verdade, é o eu que você sempre foi. Só que você não conhecia que tu estava com Não amnésia. conhecia, né? Então é uma incrível. É lindo isso, gente. Esse é o despertar, esse é o verdadeiro despertar. E daí a gente, todas as outras coisas começam a acontecer, porque aí você vai se conectando às ferramentas, né, as coisas que estão ali disponíveis, só que o tempo inteiro guiada lá, sua fonte é o tempo todo lá. E o resto você vai só trazendo como bagagem. É lindo. Essa é a essência do nosso projeto, do nosso encontro aqui. Obrigada, meninas. Foi lindo. Obrigada, Magda e Aline, por estarem com a gente, trazendo essa energia maravilhosa. Espero que a Já gente até tirei cresça. a câmera para ninguém me ver chorando. Eu sou muito chorando. Por isso que é bom que aqui é só mulher, né? Aí aqui ninguém vai Ah, ficar julgando ninguém. Pode chorar à vontade. E é. espero que a gente tenha mais mulheres que se juntem a nós, que tragam essa energia, que sejam abençoadas também, porque eu acho que vai ser algo que vai ajudar tanta gente, né? A gente saber que a gente não está sozinha, não só não está sozinha não, pela presença dele, que está sempre com a gente, mas também não está sozinha com outras mulheres que às vezes sentem as mesmas coisas, passam pelas mesmas dificuldades, buscam as mesmas coisas. Obrigada, meninas. Obrigada, Adri, por essa oração linda de encerramento para gente. Eu que Obrigada, agradeço. senhor. Obrigada. A gente se encontra então na sexta-feira, às 11h. Beijo. Beijo! Obrigada!